Oxalá que a reunião fosse mais cedo, né? Para eu ficar com menos nervosismo aqui. A gente fala, quem vem ministrar aqui fala a respeito do nervosismo, de falar perto dos nossos presidentes, mas a gente fica mesmo, irmãos, não é fácil não. Hoje pela manhã eu ainda disse à minha esposa, tomara que eles tenham uma reunião hoje cedo e não possam ir à escola dominical, mas aí veio todo mundo, né? Tá bom, beleza. Antes de ministrar a palavra, o pastor Itamar disse que só tem 2 brindes. Eu trouxe aqui pelo menos 2 brindes para sortear também. Eu trouxe uma coletânea de 12 livros que eu escrevi na área teológica. É um sobrevoo na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então, é uma coletâneazinha com 12 livros, editado pela minha editora Casa do Livro. Então, eu vou deixar aqui à disposição para ser sorteado, tá, Itamar? E escrevi também, agora por último, 2 livros para casais. Eu tenho alguns publicados. Escrevi um sobre Cantares, celebrando o amor conjugal, que na verdade é uma explicação sobre o livro de Cantares. E um outro com um tema meio diferente, Machado Pá Inchada. Esse livro é só para homens, é proibido para as mulheres, tá? Então é um livro muito bacaninha, simples de ler, que traz informações a respeito da relação matrimonial. Então fica aqui como presente para ser sorteado para os irmãos. Queridos, nós estamos na lição de número 12 da nossa revista e, na verdade, ela encerra, de certa forma, o estudo que nós estamos fazendo a respeito de Israel, a despeito de que nós temos ainda outras 2 lições para vermos ainda nesse trimestre. Porque se vocês observarem o que nós já estudamos ao longo dessas outras 11 lições, nós estamos estudando todo o Antigo Testamento. E essa lição de número 12, de certa maneira, encerra esse estudo para que nós possamos entrar então nas informações a respeito do Messias, que é Jesus Cristo, já com as profecias do Antigo Testamento, cumprindo-se no Novo Testamento. E aqui nós teremos uma lição, inclusive, sobre Jesus dentro da escatologia e sobre o próprio messianismo. Mas eu entendo que para que nós cheguemos a essa lição de número 12 hoje, nós precisamos fazer também o que eu chamo de sobrevoo no Antigo Testamento, vendo aqui um pouquinho de cada lição que nós estudamos desde a primeira lição desse trimestre que nos foi proposto, não é? Então, para isso, eu queria que os irmãos me acompanhassem na linha de raciocínio, até que nós cheguemos então aqui na lição de número 12. Bom, no primeiro capítulo, nós estudamos sobre os patriarcas, não é? O testemunho dos patriarcas. E se nós pegarmos o livro de Gênesis, com muita facilidade nós podemos dividir o livro de Gênesis em 2 partes. É evidente que podemos dividi-lo em mais, mas de modo mais simplificado, nós podemos dividir Gênesis em 2 partes, do capítulo 1 ao 11 e depois do capítulo 12 ao capítulo 50. No capítulo 1 até o capítulo de número 11, nós temos alguns destaques na Bíblia, não é? E o primeiro deles, evidentemente, é a Gênese, ou a criação de todas as coisas. Depois disso, nós temos aí o surgimento da humanidade, com o primeiro casal, o Adão e a Eva, a queda no pecado e as suas consequências, o primeiro homicídio da Bíblia, ou da história, na verdade, da humanidade, que também foi o primeiro fratricídio, porque foi um assassinato entre irmãos. Nós temos o nascimento de Sete, segundo a Bíblia, a partir dele começa a se invocar mais de perto o nome do Senhor. Depois disso, o destaque da corrupção do gênero humano. Depois nós temos um personagem muito importante na história, que é Noé, e aí todo mundo conhece a história dele. Depois disso, também mais uma menção a respeito da corrupção do ser humano, não é? O dilúvio, a aliança de Deus com esse homem, chamado Noé. O repovoamento da terra com os filhos do Noé. E depois a Torre de Babel com a confusão das línguas. Então isso aqui resume, de certa maneira, dos capítulos 1 ao capítulo de número 11 de Gênesis. E encerramos o 11 com a menção de uma família cujo pai é Terá. E aí nós estamos começando então, a partir do finalzinho do capítulo 11, início do 12, a conhecer mais de perto o projeto soberano de Deus a respeito de um povo que ficou chamado de Israel. Porque a partir daqui nós começamos a estudar sobre a vida do Abraão. Então, a partir do capítulo de número 12 até os 50, nós temos aí a história do Abraão, do Isaac e do Jacó, que são denominados como patriarcas. E acrescido a essas histórias, nós também temos a história do José,
que foi o filho queridinho aí do Jacó. Na lição primeira, quanto aos patriarcas, nós vimos um pouquinho sobre o Abraão. O Abraão, segundo a Bíblia, foi chamado por Deus para ser seu amigo. A Bíblia chega a dizer que o Senhor Deus mencionou o Abraão como amigo. Tanto que na destruição de Sodoma e Gomorra, há uma menção bíblica em que o Senhor Deus diz assim: ocultarei eu alguma coisa que farei ao meu amigo Abraão? Em hipótese nenhuma. Abraão era um homem muito chegado a Deus. E oxalá que todos nós pudéssemos também ser chamados de amigos de Deus. Eu acho, pensando cá com os meus botões, que talvez nós estejamos vivendo um momento na história do ser humano, e por que não da igreja, e aí eu vou usar uma linguagem bem humana, em que há uma carência de amizade com Deus. As pessoas estão muito preocupadas em se relacionar com Deus por aquilo que Ele dá, ao invés de se relacionar com Ele por aquilo que Ele é. É mais que evidente que Deus como Pai, Ele dá. Deus como Senhor, Ele dá. Deus como Criador, Ele proporciona. Mas Deus nos quer muito mais como amigos e filhos do que apenas como servos e criaturas. Urge da nossa parte a necessidade de nos voltarmos um pouquinho mais para Deus, em especial na oração. Falta um pouco mais da nossa parte desse relacionamento mais próximo com Deus, essa amizade. E o Abraão tinha essa amizade a ponto de ser chamado amigo de Deus. E hoje, pela Bíblia, ele é o nosso pai na fé. A história do Abraão ficou marcada pela sua abdicação, principalmente quando Deus disse para ele para largar tudo e seguir o seu projeto. E isso é uma demonstração de fato, não apenas de abdicação, mas também de fé, de crer num projeto divino. Mas na vida do Abraão, assim como de qualquer ser humano, pesa algumas coisas negativas também que nos servem de lição. E uma das coisas negativas da vida do Abraão foi que ele mentiu, por pelo menos 2 vezes, por conta da questão da sua esposa. E aí os irmãos também conhecem a história, não vou entrar no mérito, porque já estudamos lá na lição 1, só estou relembrando os irmãos. Pesa então sobre o Abraão esses 2 momentos, que de alguma forma ou outra acaba manchando a biografia do Abraão, ainda que isso não tenha impedido o Abraão de ser quem ele foi e de fazer o que ele fez, não é? Um outro ponto negativo também da vida do Abraão é o fato daquele atalho que ele tomou junto com a sua esposa para o cumprimento da promessa de Deus do filho da promessa. Os irmãos sabem que o Abraão se deitou com a serva de sua esposa, a Agar, e teve o Ismael. E por conta desse problema, desse atalho que eles quiseram tomar, acabou que aconteceu um problema de lá para cá, que prevalece ainda hoje, que é a briguinha aí entre o povo de Israel e os palestinos, não é? Bom, Abraão teve seu filho da promessa Isaque aos 100 anos, depois teve muitos filhos com outras mulheres, mas a herança desse homem ficou exclusivamente para o filho da promessa, que foi o Isaque. Antes de morrer, o Abraão proporciona para o seu filho, o Isaque, a condição de que ele pudesse começar a construir a sua história de família. Era uma questão cultural, em que o pai escolhia para o filho a mulher com quem ele ia se casar. E o Abraão, antes de morrer, faz todo aquele processo, que também os irmãos conhecem, de levar o Eliezer ao conhecimento da sua vontade. O Eliezer vai à casa de parentes, traz a moça, e o Isaque, com 40 anos, se casa com a Rebeca. Nesse ponto aqui, eu penso que a gente também pode tirar uma lição importante, né? Os cuidados de Abraão e a obediência do filho. Hoje também é um problema para nós, e aí a gente pode aplicar isso aqui ao dia de hoje. Os pais, de modo geral, aqueles que são de fato cuidadosos, se preocupam em proporcionar aos filhos aquilo que lhes é de direito ou aquilo que lhes é necessário, mas nem sempre os filhos levam isso em consideração. E por conta disso nós temos tido tantos problemas de família. Às vezes nós vivemos até uma espécie de anarquia em alguns círculos sociais, por conta de que os filhos não são tão obedientes aos pais quanto deveriam, não é? Eu passei uma semana agora em Minas Gerais atendendo, cheguei essa madrugada, e vez ou outra em consultório eu tenho conversado com filhos, e mesmo não atuando na área da psicanálise, apesar de ter a formação na área, vez ou outra eu tenho que tirar tempo para conversar com esses filhos e aconselhá-los sobre algumas circunstâncias da vida, porque os pais chegam desesperados. Ontem a última mulher que eu atendi lá em Unai, a mãe, e a mulher já grande, 32 anos, a mãe disse para mim: Fabiano, eu já não suporto mais, eu perdi o gosto pela vida, porque a minha filha só me dá tristeza, e a filha do lado. E eu tive que deixar então
tratamento natural para lá e vamos conversar aqui, de amigo para amigo, de pastor para ovelha, né? E vamos tentar resolver. E a mulher chorou e confessou algumas coisas lá para a mãe, e, bom, ficou tudo bem, aparentemente. O Abraão teve esse cuidado, Isaac recebeu, foi bem obediente. Quanto à história de Isaac, Isaac é o filho da promessa. Ele veio a ser o elo de ligação entre a promessa que Deus fez, não é, ao seu pai, e o surgimento do povo de Israel, que depois tornou-se então a nação de Israel. Primeiro foi povo, depois tornou-se uma nação. A vida do Isaac também é marcada por fé, e aqui nós destacamos o fato de ele orar 20 anos pela sua esposa. A Bíblia diz que a Rebeca era estéril, e o Isaac orou 20 anos para que Deus desse a eles filhos. E Deus atendeu a oração deste moço, não é? Infelizmente, na vida do Isaac também há alguns problemas, dentre eles o fato de ele, assim como o pai, também mentiu uma vez para salvar a pele, por conta da beleza da esposa. Mas eu acho que o que mais pesa negativamente na vida de Isaac é o fato de que na família dele havia disfunções da parte de pais para filhos, porque havia predileções. O Isaac gostava muito do Esaú e a Rebeca gostava muito do Jacó. E esse problema de predileção dentro de casa ainda acontece hoje. E isso foi uma confusão, que acabou inclusive gerando depois mais transtornos à frente, porque o Jacó assumiu também essa postura de predileção, porque a Bíblia diz que ele gostava mais do José. E aqui fica uma lição para nós: filho é filho, não importa se é bonzinho ou se dá trabalho, não importa se é inteligente ou se é menos inteligente, não importa de que maneira, filho é filho, tem que ser tratado todos por igualdade, não é? Bom, também nesse caso da vida do Isaac, há ainda mais um fator negativo, que foi a questão de ele querer abençoar Esaú no lugar de Jacó, quando Deus já havia dito antes de eles nascerem que o mais moço seria maior do que o mais velho, não é? São gêmeos, mas o Esaú nasce primeiro, e aí o Isaac resolve burlar esse projeto divino de colocar o mais moço como sendo a autoridade maior sobre o mais velho. Isso foi também uma confusão, também não vou entrar no mérito, que os irmãos conhecem. Isso contrariou a vontade de Deus, automaticamente demonstrou uma ação do Isaac contra a vontade da esposa, porque a esposa preservava a promessa divina de que o Jacó seria maior, e ao mesmo tempo não levou em consideração a irresponsabilidade do Esaú de não dar a mínima por ser o primogênito. Porque quando a gente fala de Esaú, a gente bate muito nele, porque diz que, aliás, no Jacó, porque diz que ele enganou o Esaú por 2 vezes. Ele não enganou o Esaú por 2 vezes. Na primeira vez, no caso da primogenitura, ele foi esperto. O Esaú chega de uma caçada, muito cansado, o Jacó está fazendo uma comida. O Esaú diz: me dê um pouco dessa comida. O Jacó diz: te dou desde que você me dê o direito de primogenitura. Não era um engano, foi uma proposta que ele fez. Só que ele foi esperto. E o Esaú não deu a mínima por ser o primogênito, vendeu o seu direito de primogenitura, fez o juramento público de que de fato estava vendendo sua primogenitura, e o Jacó então, a partir daquele momento, segundo a sua própria consciência, ele passou a ter o direito de primogênito. Depois sim, mais à frente, quando o pai já velho, idoso, cego, pediu para o Esaú fazer aquela caça, não é? Ir caçar, trazer a caça, fazer a comida e passar para que ele pudesse comer e abençoá-lo, a mãe então, junto com Jacó, faz aquele planozinho. Aí sim eles enganam, não apenas o Esaú, como o pai dele, não é? Aí é um caso de engano. De qualquer maneira, a gente vai perceber que a família dos patriarcas tiveram problemas. E por que eu estou mencionando problemas? Porque eles são homens que nos servem como exemplo, não apenas por aquilo que foram e fizeram de certo, mas também por aquilo que fizeram de errado. Alguém diz num ditado popular, que cabe aqui, que o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros alheios. Ora, aquilo que Abraão, Isaac e Jacó fizeram de certo, vamos obedecer à risca no sentido de exemplo, para que nós não erremos. Mas aquilo que fizeram de errado, nós não vamos fazer, nos serve de exemplo também. E o mais, eu acredito que uma das grandezas de Deus na Bíblia é o fato de Ele não esconder nada de ninguém. Vocês percebem que ao longo da Bíblia Deus escolhe pessoas segundo os valores do próprio Deus, mas são pessoas pecaminosas, pessoas que erram, pessoas que falham. E Deus está a todo momento, ainda que no Antigo Testamento, não era a época da graça, mas da lei, aqui já é um pouquinho mais adiante, mas Deus está a todo momento manifestando sua graça, dizendo: eu escolhi, eu sei que você é pecador, você é falho,
você comete equívocos, você comete erros, mas eu quero você e ponto final. A escolha de Deus independe da nossa. Tanto é que, vez ou outra, nós olhamos para algumas pessoas e cometemos o equívoco de julgá-las sem antes conhecer. E ninguém sabe por onde passou. Me recordo que uma certa feita, só não sei aonde, o bispo, numa palavra para obreiros, mencionou o fato de que às vezes alguns obreiros mais novos criticam os mais velhos, mas não sabem por onde eles passaram, não sabem que lutas enfrentaram, não sabem que circunstâncias eles vieram a ter que passar para poder chegar a ser o que são, a fazer o que fazem, a ter o que têm. Então nos serve de exemplo. Já quanto ao Jacó, filho mais moço de Isaac e Rebeca, sua história então, como eu disse, é marcada pela esperteza, mas também pelo engano. Seu próprio nome já menciona o que ele é, Jacó enganador, não é? Aquele que com facilidade consegue usurpar. Ao que tudo indica, o relacionamento de Jacó com Esaú não era dos melhores, ficou pior ainda depois da questão da primogenitura, e em especial depois daquele engano, tanto que Esaú prometeu matá-lo, e aí o Jacó teve que fugir. Por conta desse problema, o Jacó fugiu para a casa de parentes, e um dos fatores mais agravantes que ele sofreu foi o fato de que ele só voltou 20 anos depois e não pôde mais ver a mãe. Se nós observarmos no Antigo Testamento, na história do Jacó com a sua família, o Jacó era o queridinho da mamãe. O Esaú era o homem da caça, que saía para o campo e trabalhava e caçava. O Jacó gostava mais de serviços domésticos, estava ali ajudando a mãe, até o pai também, mas mais ali próximo da mãe. E a mãe fez dele o queridinho. Só que quando o Jacó foge e volta 20 anos depois, a mãe já tinha morrido. Ou seja, uma das consequências do erro do Jacó foi que quando ele volta, ele já não consegue mais ver a mamãe querida dele, porque ela já tinha ido embora, não é? Dentro da história do Jacó, nós ficamos sabendo que ele namora-se por uma moça chamada Raquel, parente, e no dia do casamento ele se casa com Leia. Diz a Bíblia que o pai das meninas, ao dar a Leia e ser questionado no dia seguinte pelo próprio Jacó, ele diz, olha, aqui se faz diferente, primeiro se casa a mais velha, depois a mais nova. E o Jacó já tinha trabalhado 7 anos pela moça. E ele diz, olha, mas eu amo Raquel, eu não amo Leia. E ele diz, então é simples, o que você vai me dar em troca de Raquel? Eu te dou mais 7 anos de serviço. E a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado, mais 7 anos e depois mais 6. Foi 20 anos com o sogro carne de pescoço, porque o sogro do Jacó foi carne de pescoço. Mas também pagou para ele tudo o que ele fez com outras pessoas. Porque a Bíblia menciona os erros de Jacó, mas em menor escala. A gente não tem todos os problemas da vida dele. Mas o nome dele já diz o que ele era. Portanto, fica nas entrelinhas a ideia de que Jacó cometeu muitos equívocos na vida, em especial nesse aspecto da esperteza. E diz a Bíblia que o Jacó, quando casou com essas mulheres, acabou sendo enganado só pelo sogro 10 vezes. Então Jacó acabou pagando, foram as consequências. Ele foi um homem abençoado por Deus? Demais. O Jacó se tornou um homem rico? Demais. O Jacó era abençoado? Demais. Mas as consequências permaneceram. E a Bíblia diz que aí, olha a confusão. O Jacó se casa com a Raquel, se casa com a Leia, e no intercurso da vida, a Leia começa a ter filhos, a Raquel era estéril. A Raquel diz assim, já que sou estéril, vou dar uma serva minha para que você deite com ela e sirva de barriga de aluguel. Ela faz isso, e o Jacó se deita com essa mulher e ela começa a gerar filhos. A Leia diz, então se é assim também vou fazer do mesmo jeito, e aí ela pega e dá a serva dela para o Jacó deitar-se. E nessa confusão toda surgiram 12 filhos do sexo masculino e uma moça. E aqui, queridos, fica, na minha opinião sincera, algo extraordinário de Deus. Bem aqui no capítulo número 12, lição de número 12, na verdade aplicada, fala uma expressão que é um dos atributos de Deus, soberania. A soberania de Deus é um atributo incomunicável de Deus, que só Ele tem, evidentemente a Trindade, só Deus tem, em que Ele tem planos e projetos e ninguém pode atrapalhar planos e projetos de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer e não importa a opinião dos outros. Deus tinha o projeto já de antemão com relação a Israel. E Israel começa muito especificamente a partir do Abraão, que passa com Isaac, que chega no Jacó, e o Jacó tem 12 filhos. Imagine o que é uma família com 12 homens, oriundos de 4 mulheres, e Deus pega toda essa bagunça e transforma num povo forte e depois vira uma nação poderosa.
Sabe o que é isso, querido? Soberania de Deus. Não importa o quanto o negócio esteja bagunçado, Deus consegue consertar qualquer situação. Na nossa vida também é assim. Com isso não estou dizendo que podemos viver de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa. Eu estou dizendo que não há problema na nossa vida que Deus não possa resolver, porque isto aqui é prova. Deus pegou uma aparente bagunça e transformou essa bagunça em algo extraordinário, cumprimento da sua promessa. Bom, com isso fica então implícito para nós, aliás, explícito, né? Que se eles tiveram problemas, nós também temos. E nós temos que enfrentar os problemas e resolvê-los. Como eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, problema a gente não corre, a gente enfrenta e resolve. E aí nós encerramos então o livro de Gênesis, com a história de José a partir do capítulo número 37. José morre aos 110 anos e pede aos seus que quando saíssem do Egito, que levassem seus ossos. Capítulo de número 2 da nossa revista, estudamos sobre a escravidão dos hebreus no Egito, não é? O livro de Êxodo começa com a morte do José, seus irmãos, toda aquela geração, inclusive o faraó, a sua época. Outro soberano vai ao trono que não conhecia José e sua história, o que até gera um pouco de espanto. Como é que um soberano sobe ao trono, principalmente naquela circunstância, e não conhece a história pregressa? Mas a Bíblia diz que ele não conhecia, o que demonstra mais grandeza de Deus. Porque ainda que esse faraó não conhecesse e não utilizasse de bem com os israelitas, Deus já tinha o plano e não importasse o quanto o faraó fosse ruim, Deus ia cumprir a promessa. Diz a Bíblia que esse homem ficou receoso, porque o número de hebreus foi crescendo demais, e ele começou a escravizar esse povo, a dar serviços de fato pesado para eles. E mesmo escravos e subjugados, o capítulo 1 de Êxodo vai dizer que eles não paravam de crescer. Por 3 vezes, no capítulo 1, a Bíblia diz que o povo não parava de crescer. De repente, Faraó, preocupado demais com essa circunstância, emite uma ordem de infanticídio. Vamos matar todos os meninos do sexo masculino, todas as crianças do sexo masculino. Por que vamos fazer isso? Porque aí nós vamos fazer 2 coisas. Primeiro, evitar que esses meninos cresçam, constituam família e tenham mais filhos. Segundo, nós vamos fazer com que as mulheres que ficarem solteiras se casem com egípcios. E aí nós vamos, de certa maneira, eliminar o nome, a cultura e a estrutura de vida desse povo hebreu aqui no meio de nós, os egípcios. Só que o plano não deu certo. A Bíblia diz que as parteiras não obedeceram o projeto desse faraó tirano e satânico, evidentemente, não é? E o povo foi ficando tão angustiado, começou a clamar a Deus, e Deus então levantou um homem que a Bíblia chama de Moisés, para começar o projeto da retirada desse povo da escravidão do Egito, não é? E uma lição que fica bacana para nós aqui nessa questão da escravidão é que Deus usa os nossos apertos da vida para que nos acheguemos mais perto dele. Uma coisa que meu sogro, o pastor Isaías, sempre me ensinou, que nós já tivemos N ocasiões de fazermos campanhas de oração juntos, é que no momento da luta você tem que de fato lutar. Você vai para a oração, para o jejum, para a consagração, e você não arreda do pé de Deus até conquistar aquilo que você tanto almeja ou precisa. Só que depois que você conquista, você não pode abrir brecha. Você tem que continuar, pelo menos, na defesa, porque o seu inimigo ou os seus inimigos não vão descansar enquanto não te ver com problemas. E no caso específico aqui da escravidão dos hebreus no Egito, fica a lição de que muitas vezes Deus acaba tendo que permitir, com a sua vontade permissiva, que passemos por alguns apertos para que possamos abrir os olhos e nos achegarmos um pouquinho mais perto dele. E ninguém gosta de sofrer, sim ou não? Ninguém gosta. Sofrimento é ruim, gera tristeza, gera choro, gera dor. Mas de vez em quando a tristeza, o choro e a dor faz parte da agenda de Deus na nossa vida, para nos fazermos entender que as coisas nem sempre são como nós gostaríamos que elas fossem. Eu tenho a minha própria experiência de vida, eu tenho 42 anos, cada um de vocês sua idade. E eu sei que vocês também têm as suas experiências. Quando nós voltamos agora de Minasul, no mês de janeiro, eu falei para o meu sogro, o pastor Isaías, eu falei, olha, eu acho que está na hora da gente ter pelo menos um descansozinho assim de sofrimento, né? Porque houve uma época que a gente sofreu tanto assim, mais por conta de ministério mesmo. E a gente teve uma época, nós fizemos campanha de oração ininterrupta 2 anos, na minha casa ou na casa dele.
E a gente chorava igual menino no pé de Deus, dizendo: Deus, ajuda nós aqui a resolver os problemas. E nem sempre isso é bom, mas o sofrimento nos aproxima muito de Deus, e isso é maravilhoso, porque forja o nosso caráter, fortalece a nossa fé. Amém? Ok. É claro que esses momentos não são muito gostosos, não é, de se viver, mas uma coisa que também fica como lição para nós: Deus não tem pressa de trabalhar ninguém. Deus não tem pressa de preparar ninguém. Custe os anos que custar, se Deus tiver um projeto na sua vida, ele vai acontecer. E não se preocupe, muita gente diz assim: Deus está tardando demais. Deus nunca tarda, segundo o ditado popular, e também não falha, mas ele chega na hora certinha, só que a hora dele não é a nossa. Porque nós somos imediatistas, nós queremos o negócio para agora. E Deus está dizendo para nós: o meu tempo não é o seu tempo, o meu projeto não é o seu projeto. A maneira como eu lido com as coisas não é a maneira como você lida, portanto aguarde, deixa que eu estou trabalhando. E é mais ou menos como também um dia o pastor Isaías ministrou uma mensagem, muitos anos atrás, eu guardei. Ele diz: Deus nos responde às nossas orações pelo menos de 4 maneiras. A primeira delas, Deus diz sim, e sim é maravilhoso. Quando você é filho e chega para o pai e diz: pai, posso isso? Pai, me dá um dinheiro para aquilo. Pai, me autoriza isso. E o pai autoriza ou dá o dinheiro, é maravilhoso. Ouvir sim é extraordinário. Quando você ora e Deus diz sim, é show de bola. Mas quando diz não, de vez em quando a gente emburra, faz beicinho, assim como o filho também faz quando o pai diz não. Só que se o pai diz não, ele sabe por que diz não. Você que é pai sabe disso. Quantas vezes seus filhos te pediram algumas coisas, você disse não. Por que você disse não? Porque sabia que o negócio não ia dar certo. Só que Deus também nos responde dizendo: espera mais um pouquinho, você ainda não tem maturidade para alcançar aquilo que você está me pedindo. Então Deus responde sim, Deus responde não, Deus responde e diz: espera mais um pouquinho. Mas muitas vezes Deus responde no silêncio. Deus se cala. E não tem nada mais angustiante do que você orar, jejuar, e Deus está calado. Mas só que no silêncio Deus está dizendo: no silêncio eu estou forjando o seu caráter, fique tranquilo, você vai sair dessa mais forte. Você vai sair dessa mais forte. Na lição de número 3, vimos a história de Moisés. A Bíblia diz que com essa ordem do infanticídio, o Moisés é salvo pelas águas, né? Ou através das águas. A princesa, segundo Flávio José, dá nome a ela. A filha do faraó chamava Termutes, segundo Flávio José. A filha do faraó vai ao Nilo tomar um banho, está ali uma criança num cesto de junco, ela ouve o choro, e a irmã do menino já está por ali, não é? E essa criança é pega, a menina, a filha do faraó olha e diz: essa criança é dos hebreus. E a menina diz: a senhora quer que manda matar ou o que faz? Não, vamos matar não, pelo amor de Deus, arrume alguém que cuide dela. E a menina mais rapidamente já trouxe a mãe, e a mãe criou Moisés por um bom tempo, até que entregou para a princesa, para que ela de fato o adotasse. Diz o Flávio Josefo, no livro História dos Hebreus, que quando a princesa já levou Moisés um pouquinho maiorzinho para o pai dela vê-lo, o pai não tinha filhos do sexo masculino. E aí a princesa levou Moisés dizendo: olha, o presente que o Nilo me deu, foi o Nilo que deu. E eles tinham o Nilo como um Deus. E ela diz: o Nilo me deu de presente, então eu quero trazer esse garoto para o senhor adotá-lo também, e ele vai ser seu sucessor. E diz o Flávio Josefo lá na História dos Hebreus, que quando o faraó coloca o Moisés no colo e coloca a coroa na cabeça dele num gesto de brincadeira, o Moisés tira a coroa, joga no chão e pisa logo em seguida. E isso gerou muita ira em um dos magos do próprio faraó, dizendo: é isso que a gente já tinha predito, que a miséria e a derrocada do Egito virá justamente por conta de uma criança do sexo masculino dos hebreus. Só que por conta de o Moisés também ter sido criado na arte da guerra, ele foi levado a guerrear por algumas situações, não é? Em favor do Egito. E numa das guerras, por exemplo, contra os etíopes, ele foi tão bem sucedido que se tornou depois general dos exércitos do faraó. Só que o fato de ele ficar extremamente conhecido gerou muito ciúme, e começaram a perseguir o próprio Moisés e tramando contra a vida dele. Quando houve aquele fato que a Bíblia revela, que ele mata um egípcio, foi o que precisava para que eles pudessem realmente perseguir o Moisés e ele saísse daquela circunstância ali de filho da filha de Faraó. A Bíblia vai dizer que o Faraó viveu os primeiros 40 anos recebendo tanto a criação por parte da sua mãe, bem como também a criação por parte do Egito, não é? Ou ali no palácio, ou nos palácios.
Os outros 40 anos de vida, Moisés viveu com a sua família, esposa, filhos e sogro, mais empregados, etc. E a última leva de 40 anos, a Bíblia menciona que Moisés viveu no deserto com o povo de Israel. Não é? E aí o livro de Êxodo termina justamente com... aliás, o livro de Êxodo revela a sua chamada e, evidentemente, seu envio. Também a Bíblia vai dizer que quando Deus chama Moisés, Moisés inventa 5 desculpas para Deus. E nós somos mestres nas desculpas. Eu sempre costumo dizer que não há nada mais nobre na vida para alguém fazer do que ministério. E muitas vezes Deus nos chama para alguma tarefa, a gente inventa desculpas. O Moisés inventou 5. Quem sou eu? Que lhes direi? Eles não vão crer em mim. Eu não sou eloquente para falar. Manda outro no meu lugar. Para cada desculpa dessa do Moisés, Deus se interpôs com uma palavra soberana da sua vontade. Não é? E aqui fica então a lição de que a escolha de Deus, repito, não é segundo os nossos valores, é segundo os valores dele. Na lição 4 nós vimos as pragas no Egito. A Bíblia vai dizer que o Senhor Deus então de fato resolve tirar o seu povo dali daquela escravidão, escolhe o Moisés, coloca como seu auxiliar direto o Arão. Posteriormente nós temos aí o Josué entrando também no processo, mas o Moisés e Arão vão ao faraó, acontece aquele fato das 10 pragas, e a intenção de Deus era justamente humilhar o faraó e ao mesmo tempo despojar o Egito. Porque quando eles foram expulsos do Egito, todo mundo pediu aos seus vizinhos bens, e ganharam joias de ouro, de prata, ganharam roupas e outras coisas mais. Não é? Despojaram o Egito. Tanto que na construção do tabernáculo, aquelas doações vieram justamente disso que eles haviam conseguido lá no Egito. Evidentemente que para despojar uma nação é preciso haver uma guerra. E houve, de certa maneira, uma guerra, porque Deus venceu a guerra em favor do seu povo Israel. Amém até aqui, irmãos? Tranquilo, né? Nós estamos só revendo aquilo que já havíamos visto. Na lição de número 5, nós temos a questão da Páscoa. Deus chancela a questão da libertação com um evento que passou a ser depois obedecido como uma festa anual para Israel, chamada de Páscoa. Foi um divisor de águas para Israel. Israel, então, sai do Egito, e aí todo mundo conhece a história, cada família tinha que ter um animal que seria morto, o sangue ia ser passado nas vegas e ombreiras das portas, e o anjo do Senhor passaria à meia-noite, mataria todos os primogênitos de todos os homens e animais, e foi o que aconteceu. Mas no caso dos israelitas, ninguém morreu, porque eles estavam protegidos por aquilo que Deus havia lhes orientado. Foi justamente também por essa ocasião da Páscoa e a saída do povo do Egito, que Deus promoveu algo extraordinário. Deus fez com que acompanhasse esse povo pelo deserto uma coluna de fogo e uma grande nuvem, porque todo mundo sabe que de dia o calor no deserto é causticante, então havia uma nuvem que os protegia. À noite, como a temperatura cai muito e é perigo haver animais que possam atacar os seres humanos, havia a coluna de fogo, não é? Mas isso também na verdade era mais para orientar Israel mediante aí o que eles iam ter que andar, né, ao longo de um processo. Também por ocasião da Páscoa, os primogênitos são consagrados ao Senhor. Olha, queridos, há alguns momentos na nossa vida em que nós somos preparados por Deus, e esse preparo demanda da nossa parte fazermos aquilo que Deus quer. Alguém ministrou uma certa feita, e eu também guardei essa mensagem, dizendo que quando nós somos aceitos por Jesus, porque na verdade a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Não, nós somos aceitos por Ele. Quando nós somos aceitos por Jesus, para fazermos parte da sua família, nós passamos literalmente a não sermos mais dono do nosso nariz. Porque enquanto não servimos a Deus e não conhecemos a palavra, a gente faz o que quer, com quem quer, a hora que quer, do jeito que quer e ponto final. Quando você passa a ser de Deus, acabou esse negócio. Você vai passar a fazer tão somente aquilo que Deus quer, porque Ele é o seu dono. E quando você se torna obreiro, então, nem se fala. E quando você se torna obreiro, você não tem nem horário. É a hora que Deus quer, do jeito que Deus quer, para fazer o que Ele quer. Depois a gente comenta isso em outro momento. Bom, na lição de número 6 vimos o deserto, e o deserto é um local de primeiro provação, de disciplina, de preparação e também de provisão. Porque Deus muitas vezes nos coloca no deserto, por uma questão de agenda dEle, para nos provar, para nos disciplinar. Disciplinar aqui não é no sentido de corrigir, mas é de nos ensinar mesmo. E também para nos preparar, mas Ele provê. Tanto que os 40 anos de Moisés com o povo de Israel no deserto foram 40 anos de muito problema
mas também de extrema provisão. A Bíblia vai dizer que nem o sapato nos pés da turma envelheceu, porque Deus cuidou. Então, ao longo de 40 anos, Deus vinha provando, disciplinando, preparando, mas ao mesmo tempo provendo, não é? Dentro dessa perspectiva do deserto, foi quando Deus orientou que fosse construída uma casa, onde ele pudesse se encontrar com o povo, chamada tabernáculo, e ali nós temos toda a descrição dele no livro de Êxodo, que foi uma obra, inclusive, extraordinária, que demandou muitos recursos, foi uma obra cara, não é? Porque era feita com muita prata e muito ouro, e esse tabernáculo tinha 3 lugares, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No átrio havia 2 móveis, que era o altar do holocausto e a bacia de bronze. No lugar santo tinha 3 móveis, mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. E no santo dos santos, o lugar santíssimo, a arca com o propiciatório. Cada lugar desse, cada móvel desse tinha uma utilidade, evidentemente, e uma mensagem para nós hoje, que também não cabe aqui, porque o tempo não dá. De qualquer maneira, segundo a Bíblia também vai dizer para nós que na peregrinação pelo deserto, quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. E quando eles paravam, montava acampamento. Então ficava o tabernáculo no meio, em volta do tabernáculo, os filhos de Levi, mais Moisés e Arão, não é? Moisés e Arão, inclusive, ficavam na frente da tenda, e em volta deles as tribos, 3 de cada lado, fazendo então 12, não é? Algo extraordinário, extremamente organizado, não é? E Deus é muito meticuloso com as coisas dele. E a Bíblia diz, no livro de Êxodo, que o tabernáculo foi inaugurado com a glória de Deus, não é? Bom, aí depois, no capítulo de número 7, ou lição de número 7, vimos a instituição do decálogo, ou 10 mandamentos. E aí a Bíblia vai dizer que o Moisés sobe no Monte Sinai, o Senhor Deus deu a ele 10 mandamentos, que seria a lei moral de Israel, que nos serve para hoje também. Esses 10 mandamentos são: não terás outros deuses além de mim, não fará qualquer tipo de ídolo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra, aliás, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Depois vem: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás o que é do teu próximo. Isso é a lei moral de Deus para Israel, que nos serve também, que isso foi corroborado no Novo Testamento. Agora, se a gente observar aqui, os 4 primeiros mandamentos fazem referência da nossa relação com Deus, e os outros 6 de relação interpessoal, homem e homem. Os 4 primeiros falam justamente sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 6 falam amar o próximo como a si mesmo, tá? Então está tudo interligado no Antigo e Novo Testamento. É bom lembrar que para que Israel deixasse de ser povo para ser uma nação, eles precisavam de códigos de leis. Então Deus foi dando ao longo do tempo no deserto os códigos de leis. Ele deu o código moral, o código civil e o código religioso. O código moral é isso aqui. O código civil é aquilo que gerava a maneira ou a ordem das relações interpessoais entre eles no deserto, não é? Que depois serviria também quando fossem nação. E a ordem religiosa era a maneira como eles iam adorar a Deus, principalmente com a questão dos sacrifícios. Diz a Bíblia que o Senhor Deus escolhe então os levitas para serem os responsáveis pela parte religiosa de Israel, e há uma missão de reconhecimento, vão reconhecer a terra que Deus nos deu. Só que a Bíblia diz que aqui houve um problema. Os espias fazem uma missão de 40 dias, ao voltarem, 2 relatório positivo, 10 relatório negativo. Contaminaram o povo reclamou, levantaram-se contra Deus e Moisés, e o Senhor Deus disse o seguinte: eu tenho a promessa, eu tenho o projeto, mas vou mudar o plano. Ao invés de vocês irem direto para a terra prometida, agora para cada dia da expedição, que foram 40, vai ficar 1 ano no deserto. E nesse período de tempo vai morrer todos os homens acima de 20 anos, que saiu lá do Egito. E a Bíblia fala que saiu quantos homens? 600 mil aproximadamente, mais mulheres, crianças, velhos, estrangeiros, e os ossos do José também, que foi junto. Aí imagina, fazendo uma continha básica de 600 mil homens, dividido por 40 anos, dá 15 mil por ano. Dividido por mês, dá 1.250. Dividido por dia, são 42 mortes por dia. Imagina o tanto de gente caindo no deserto. Se fosse por dia, né? Porque houveram ocasiões que morreu mais gente num dia só. Mas diz a Bíblia depois que quando foi entrar na terra prometida, aquela turminha já tinha morrido tudo. Imagina o que é isso. Deus fala e Deus cumpre, não é? Lição 8, conquista da terra prometida. Moisés morre, o amigo de Deus. E aqui, pastor Samuel, vou fazer menção de uma palavra do Senhor na sua lição. Quando o Senhor falou de Salomão, o Senhor fez um questionamento.
Como é que a gente entende Salomão sendo quem foi, fazendo o que fez, tendo a intimidade com Deus que tinha, tendo o favor de Deus que teve, chegar ao final da vida como um homem que se imiscuiu pela idolatria? Agora, irmãos, e aqui eu não estou questionando não, só levanto conjecturas. Na minha opinião, enquanto estudante da Bíblia, uma das mortes mais difíceis de entender é a de Moisés. Porque imagina que Deus cuida do menino, salva ele pelas águas, prepara ele 40 anos, joga ele mais 40 anos para ficar no anonimato, preparando ele. Nos últimos 40 anos de vida, ele passa 40 conduzindo um povo que não é dele, é do Senhor, dando canseira, dando problema, dando dificuldade. No final da vida, não importa que os textos bíblicos nos revelem os motivos pelos quais Deus fez assim, e também mais as conjecturas de teólogos. Mas no final da vida, Deus diz assim: Moisés, olha a terra, mas lá você não vai entrar. É surreal você pensar nisso. Ele passar esse tempo todo de vida e não conseguir entrar na terra. Só que até no final da vida, Deus disse para Moisés com isso: Moisés, eu preciso de você até para isso. Através do fato de eu não permitir você entrar na terra, eu vou dar lição para o meu povo. Porque eu sou um Deus santo e exijo que me obedeçam à risca. E o Moisés não pôde entrar na terra prometida. Tudo bem que nós falamos muito de Canaã celestial, mas se a gente usar uma exegese um pouquinho mais não sei se eu posso dizer uma palavra aqui, se o pastor Enoque vai brigar comigo, uma exegese mais crua, uma aplicação da Canaã seria as nossas conquistas terrenas. Porque se a gente observar bem, Deus prometeu uma terra, e Deus deu a esse povo essa terra. E muitas vezes, por conta das nossas próprias más ações, nós lutamos na vida. Deus até tem bênção para dar, e a gente não alcança por conta de más escolhas da nossa parte. Infelizmente. Bom, mas aí a Bíblia diz que o Josué assume o lugar do Moisés, passa-se então a ser o líder, conduz o povo pela travessia do Jordão, a destruição de Jericó, a derrota de Ai, em Ai, né? Apesar do pecado de Acã ali. E aí esse povo então, a partir do momento que conquistam a terra, eles deixam de ser povo para ser nação. Porque o povo, para ser nação, eles tinham que ter código de leis, terras, e tinha que ser um povo organizado. Já tinham tudo, passa então a ser nação. Diz a Bíblia que houve um período negro na história de Israel, em que foram conduzidos pelos juízes. Nós fomos muito bem orientados aqui nessa aula, em que eles foram orientados por 12 juízes, não é? Na verdade nós tivemos 14, porque depois em Samuel nós temos Eli e Samuel, mas no período de juízes, 12. E esses homens então lutaram em favor desse povo, na medida em que Deus ia levantando eles para cada período, não é? Nada muito fácil. Israel cometeu erros crassos, principalmente pelo fato de não terem conquistado tudo aquilo que Deus havia mandado, e isso gerou realmente um problema para eles no futuro. Na lição 10, vimos o período monárquico, em que Israel resolve deixar de ser uma teocracia para ser uma monarquia. Eles pedem um rei, aí o Senhor Deus deu um rei para eles. Primeiro veio Saul, depois Davi, depois Salomão, Reino Unido. Salomão morre, sobe ao trono seu filho, imaturo, muito novo, Roboão. Roboão comete um equívoco e a nação racha. Nós temos a partir daí então um Israel dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel com 10 tribos, Samaria com sua capital, começando a ser liderada por Jeroboão. Reino do Sul, 2 tribos, Jerusalém como capital, sendo liderada justamente por Roboão. No Reino do Norte tivemos 19 reis, todos maus. No Reino do Sul, 20 reis, alguns bons, a maioria muito ruins. Fato importante nessa época, Deus levanta os profetas. Porque no reino dividido, Deus começa a usar os profetas para dizer: olha, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, eu permaneço com vocês. Se não, eu vou fazê-los serem subjugados de modo completo por nações estrangeiras. Acontece isso então com o Reino do Norte. A Bíblia vai dizer para nós que o Reino do Norte foi vencido pela Síria. E depois nós temos, um bom tempo depois, o Reino do Sul, como aprendemos na aula passada, sendo subjugado pela Babilônia, não é? Aí nós entramos então nesse período da lição número 12, aqui eu encerro. A Bíblia vai dizer que o Reino do Norte já tinha sido subjugado há muito tempo, portanto já estavam espalhados por várias nações, e o Reino do Sul foi levado em 3 levas para a Babilônia. Ali inclusive eles tinham até a liberdade de cultuar a Deus, viver sua vida, construir sua história. Só que Deus tinha uma promessa. Deus disse: olha, eu vou trazer vocês de volta, um remanescente, uma parte do povo, desde que vocês me obedeçam.
Em 70 anos de exílio, eles tiveram condição de buscar a Deus mais de perto, rever as profecias que Deus havia dado a respeito desse retorno, não é? E diz a Bíblia que o rei Ciro, então, emite um decreto. Olha, Deus me deu todas as nações, e a ordem é para que os israelitas que quiserem, voltem para Jerusalém. E diz a Bíblia que essa turma foi voltando também em 3 levas. Destaca-se aqui nesse período, um homem chamado Esdras, a quem Deus usou demais, principalmente para as reformas religiosas e para a construção do templo. Destaca-se aqui também Neemias, aquele homem que Deus usou para a reconstrução dos muros e também para fortalecer essa questão da reforma religiosa dentro de Israel. E encerramos, de certa maneira, o Antigo Testamento com Israel subjugado. Por que Israel subjugado? Porque a despeito de estar em Jerusalém, nós temos uma sequência na história em que nós vamos ver outros períodos, em que nós vamos ter os Ptolomeus, os Seleustas, inclusive com a história dos Macabeus, os Asmonianos, e até chegar ao Império Romano, começando o Novo Testamento. Só que especificamente, aí a gente vai ver ao longo desse tempo todo, de mais de 2000 anos a partir de Cristo, uma série de problemas com Israel. Mas aí no dia 14 de maio de 1948, Deus cumpre aquilo que havia dito na íntegra. Diz a história que numa reunião da Organização das Nações Unidas, inclusive um brasileiro, Oswaldo Aranha, tinha sido delegado, ou comissionado, né, pelo presidente Dutra, para ser o representante do Brasil, junto com a delegação nas Nações Unidas. E a história diz que esse homem presidiu as sessões que resolveram o problema da Palestina. Haviam 2 propostas. Uma de pegar a Palestina e literalmente libertá-la para os árabes, ou então dividir o território um pouco para os árabes e um pouco para os israelitas, para que eles tivessem o seu próprio território e fossem uma nação soberana. E diz a Bíblia que foi nesse dia, 14 de maio de 48, depois de todo um esquema, não é, que fizeram ali para aquelas votações, a votação foi favorável e Israel voltou a ser a nação que Deus havia dito que ela seria. E Israel foi e permanece sendo uma bênção para o mundo. Nós aprendemos aqui numa das primeiras lições que Israel detém inclusive várias das grandes tecnologias que nós usamos nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus está com eles. E eu encerro dizendo o seguinte: Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é a nação, segundo a Bíblia, de propriedade particular do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer para nós que na época do Novo Testamento, Jesus surge. E nós fomos enxertados nessa árvore. Nós somos enxertados. Nós passamos a ser igreja do Senhor. E ainda que Israel seja a queridinha de Deus quanto a nações, nós, enquanto igreja do Senhor, também somos queridos pelo Deus que nós servimos. E a Bíblia vai dizer para nós, e vamos estudar isso, que da parte do Senhor Deus, há um momento sublime nos aguardando, pois um dia Jesus voltará para buscar a igreja, e oxalá que todos nós possamos estar lá, junto com Ele na glória, para que tudo aquilo que nós passamos aqui, e que lutamos em prol do reino, tenha valido a pena para a glória de Deus e para o nosso benefício de estar lá. Amém, queridos? Que todos nós possamos todos os dias dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e nos leve para estar consigo. Muito obrigado, Deus abençoe.